Sagres em tom maior. Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Chegando para mais um Nosso Melhor aqui, com satisfação. Eu sou Estevão Daltro e estou aqui na apresentação desse programa, na idealização, que é uma realização da Daluz Cultura em parceria com o CODES, com o Sistema Sagres de Comunicação, toda com o patrocínio da FEComércio. Nós estamos nesse momento de tanta polarização no país, né? Tanta gente achando que é dono da verdade, tendo pouco espaço para o diálogo, pouca tolerância com um pensar diferente. Momento tenso, né? E agora, após as eleições, né? Nesse dia de hoje, nós estamos gravando o programa, os ânimos estão assim, acalorados. Mas existe algum saldo positivo disso? Como que a gente pode tirar proveito dessa polarização? Uma das coisas que a gente percebe é maior engajamento das pessoas na política, mais gente interessada em fazer, em participar, em atuar nessa área da política, do jeito que está dando conta. Para falar um pouquinho sobre isso, eu estou recebendo aqui o meu parceiro e amigo Marcos Vilas Boas, que é jornalista, pós-graduado em marketing político pela USP, mais de 25 anos por aí no mundo da política, coordenando campanhas, e ele vem trazer um pouquinho mais de luz sobre esse cenário do Brasil. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Estevão, obrigado pelo convite, prazer estar contigo. E aí, como é que está aí o coração, a sua cabeça de especialista nessa área de marketing político? Como é que você está enxergando tudo isso que está acontecendo? Sem ser os olhos, né? Você está enxergando com os olhos, né? Mas como é que você está compreendendo? É um processo, né, Estevão? Um processo democrático é assim, você passa por um período de debate intenso, depois você traz uma reflexão profunda, vai lá no silêncio do seu voto, né? Fica naquela angústia da apuração, e no pós-eleição, você tem que, de um jeito ou de outro, fazer alguma reflexão sobre e agora, né? É igual quando você trabalha para poder passar no vestibular. Chega na universidade e fala, agora que começou o problema, né? E é a mesma coisa assim quando você elege um gestor público. Aí você pensa, e agora? Cessou aqui a minha participação ou eu posso contribuir daqui para frente? É essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Mas hoje nós estamos vivendo assim, partindo da gente, né, Marcos? Você tem uma história muito, assim, tem 25 anos, mais ou menos, que você trabalha na parte assim, de coordenar campanhas políticas. Você já viu a polarização como nós estamos vivendo hoje no país? Bem, Estevão, essa polarização ela já existiu em muitas épocas e em muitos lugares. Há épocas que a gente registrou tanta rixa, tanta disputa, que havia morte, né? A polarização que acontece agora, ela se acirrou muito porque ela conta com um elemento muito poderoso, que é a capacidade das redes sociais agruparem as pessoas. Se você começa a pesquisar uma coisa, ouvir uma coisa, curtir uma coisa sobre futebol na sua rede social, você é carregadíssimo com informações sobre isso. Você vai falar sobre teoria quântica, mesma coisa, você começa a receber informação de todo jeito. Isso acaba fazendo com que haja um grupamento e uma potencialização dessa divergência. Porque se eu tenho um argumento para debater com você, ótimo, a gente faz esse debate. Agora, se eu lanço esse argumento para fazer debate público, eu tenho 100 pessoas que entram a meu favor para detonar o seu argumento e tenho 100 pessoas que entram contra mim para detonar o meu argumento. Essa potencialização acabou promovendo essa grande polarização. Mas eu acredito que isso aí vai ser objeto de reflexão, como seria de qualquer presidente eleito, para dizer o seguinte, olha, eu recebi um recado, né? A população não está totalmente unida num caminho. Lula, por exemplo, quando foi eleito pela primeira vez, você se lembra, olhava lá no mapa do Brasil, tinha 2 estados em que ele não venceu
as eleições, né? O Brasil estava todo pintado de vermelho por causa da eleição do Lula naquela primeira vez. Ele podia fazer tudo, escolher o caminho que quisesse, estabelecer a regra que quisesse, fez muita experiência para o Brasil, algumas deram certo, outras chocaram o Brasil, que até hoje vira motivo de debate. Agora é diferente, vai ser um presidente eleito com um Congresso majoritário do adversário, né? O PL elegeu uma bancada muito mais expressiva, muito mais forte, o PT encolheu um pouco em termos de governadores, perdeu o governo de São Paulo, então vai ter que ter uma reflexão. Os passos agora vão ser mais medidos, mais vigiados, e eu tenho certeza, mais reflexivos, mais com juízo. A gente percebe, né, um subtítulo para esse programa seria assim: como aquele meu amigo tão inteligente votou nele. Mas nele quem? Tem gente que poderia ser no Bolsonaro ou no Lula, né? Porque parece que quem é mais da direita do Bolsonaro acha absurdo um amigo votar no PT. E quem é da esquerda, mas você votando no Bolsonaro? Então, é uma frase que usa para os dois lados, né? Essa, vamos dizer assim, essa incompreensão com a opinião do outro, né? Mas as pessoas têm que compreender que, como dizia Winston Churchill, a democracia é um dos piores regimes, mas não tem nada melhor, né? Então, a prática da democracia acaba sendo uma saída, inclusive, para esse grau de polarização e de divergência. Houve uma decisão que, é claro, não foi uma decisão muito forte para um lado, veio um país dividido a partir daí. O que a gente tem que ter compreensão é que não adianta a gente seguir na nossa polarização. O que eu diria, por exemplo, sobre o bolsonarista? Ele tem que agora pensar que precisa se preparar para valorizar as conquistas que teve durante a gestão do Bolsonaro. Óbvio, não ficou parado, né? Teve um movimento liberal muito forte, teve um movimento que buscava a diminuição do peso do Estado, teve um movimento que aumentava as liberdades, que flexibilizava os direitos em relação à questão trabalhista e tudo mais. Então, teve um movimento mais liberalizante. Agora, quando vem, como é que seria o raciocínio de uma pessoa ligada ao Lula? Ora, tudo bem, o Lula gosta, e todos que apoiam o Lula gostam de um Estado mais incisivo, um Estado que é mais assistencialista, um Estado que é maior e que mantém questões estratégicas sob seu controle, mas agora há um recado, a outra metade da população está reclamando por mais flexibilização, mais liberalismo. Então vai ter que encontrar um meio caminho, senão não governa. Então, o que seria o nosso jus esperneante? O nosso direito de espernear? É a partir de agora, se eu sou bolsonarista, eu vou ficar defendendo o movimento de gestão pública no rumo que eu queria, mais aberto, mais livre, com menos poder do Estado e mais liberdade para o laissez-faire, né? Que é deixe fazer, deixe que a sociedade se vire. Então, eu vou continuar cobrando que o caminho seja nesse sentido e frear um pouco essa verba estatizante que o PT teve na sua primeira gestão. Então, nós continuamos dando o nosso papel. É claro que não pode ser aquele papel de tocar fogo nas estradas e tentar barrar a decisão das urnas no braço, na arma, ou sei lá como for. Esse é um fenômeno interessante que você está trazendo, né? Porque como as pessoas pensam de forma diferente e com as redes sociais isso é potencializado, você vê hoje essa situação, né? Quantas milhares de pessoas hoje na rua deixando seu trabalho, sua vida, né? Vestindo de verde e amarelo, estão lutando ali, acreditando que estão lutando pelo país, né? Estão acreditando, você vê as pessoas até chorando de emoção, né? E realmente uma onda de patriotismo que está acontecendo, ou é uma manipulação? Como é que você vê isso? Olha, Estevão, a gente tem que compreender o universo de cada pessoa. Se você bota uma pessoa dentro de uma determinada igreja, ela recebe tanta informação sobre a crença daquela igreja que aquilo para ela passa a ser a verdade dela, a verdade absoluta. Você mudar de igreja, você vai ver que
a verdade pode ser, não pode ser bem aquela, pode ser outro caminho, não é? Hoje, qual que é o ambiente que nós vivemos? A metade dele, no máximo, é o ambiente cotidiano, a nossa casa, o nosso trabalho, andando na rua e tudo mais. A outra metade é o ambiente digital. Nesse ambiente digital, você recebe uma carga de informações muito forte, com verve, com exemplos, com depoimentos. Isso vai agrupando cada vez mais de acordo com a sua vontade de receber determinado tipo de informação. Então, as pessoas que estão ou do lado do Lula, ou do lado do Bolsonaro, ou do lado do religioso, ou do lado do ateu, ou do lado progressista, do direita, do esquerda, eles têm uma carga de informação que dão para eles aquela convicção. O que está acontecendo diferente e que deu essa polarização, que parece que é maior do que em qualquer época, é justamente essa potencialização. A pessoa sentada em casa, ela recebe uma cachoeira, uma avalanche de argumentos para reforçar o pensamento dela. E ela vai criando convicção naquilo. Então, de fato, é uma pessoa que não está com um propósito negativo. Ela está com uma crença dentro dela. E essa crença faz com que ela continue nessa caminhada. O que todos têm que perceber, no entanto, que essa posição política não precisa virar uma seita, não precisa excluir do mundo, considerar que exorcizar a metade do Brasil, né? Como se fosse possível a gente pensar, bom, já que a metade pensa de outro jeito, vamos excluí-la do Brasil. O problema, Estevão, que para você excluir essa outra metade, você vai achar no meio delas um parente de primeiro grau, um professor, né? Uma freira, uma pessoa que você sempre acreditou, mas ela tem aquela convicção. Né? Em casa, né? Eu, por exemplo, fui votar, não preciso revelar, mas eu e minha esposa, cada um votou para um lado, que a gente tem convicções diferentes. Se eu entro na rede social dela, é uma carga de informações que corroboram, reafirmam a convicção dela. Se ela entrar nas minhas redes sociais, a carga é o contrário. Questionam a posição dela e assim por diante. O debate é positivo. Isso é o lado salutar da democracia. A intolerância é negativa. Ela, sim, sustenta ditaduras e totalitarismo. Talvez eu fico vendo que, dessa vez, tem uma característica um pouco diferente, porque entrou o eixo da religião, né? Então, a gente tem muito também, assim, ateus contra pessoas radicais em termos de religião, né? Tem essa peleja aí também nesse aspecto, porque somente as igrejas evangélicas entraram muito forte, né? Talvez como uma reação também a bandeiras, a discursos da esquerda que são alimentados também por pessoas que se dizem ateus, são ateus e segundo visões, estão indo contra os valores tradicionais, né? Então, virou uma coisa como é que o povo usa agora? É o conservador, né? Quem defende a família, tudo é um conservador, o outro é mais progressista. Como é que é? Esse tempero também, dessa vez, eu acho que está mais acirrado, né? Estamos mais acirrados porque está mais evidente, Estevam. Mas vamos fazer, então, pelo nosso melhor, que nosso papo aqui é sempre pelo nosso melhor, né? Qual o nosso melhor lado dessa eleição? Nós tivemos em outras eleições grau de abstenção muito maior. Nós tínhamos em outros momentos muito mais pessoas à nossa volta, você pode fazer uma reflexão que você vai perceber isso daí, muito mais pessoas à nossa volta diziam, detesto política, não quero debater, esse assunto não é comigo, odeio política, né? Hoje o Brasil está efervescente no debate político. Isso significa o quê? Nenhum governante vai ficar impune quando tomar alguma decisão, quando cometer algum deslize, quando fizer algum desvio, não vai ficar impune, porque vai haver um grau muito grande de debate, de vigilância, de questionamento, né? Eu, particularmente, a vida inteira eu procurei escolher um dirigente de um lado, mas também escolher um parlamentar que tenha uma qualidade de fiscalizar esse dirigente, né? Para eu não dar o cheque em branco. Neste momento está interessante.
Essa também é uma característica desse nosso momento, como sendo o nosso melhor momento para ter um equilíbrio de forças entre o executivo e o legislativo. Aquilo que tem um presidente que manda no Congresso e lá dentro do Congresso ele aceita tudo quanto é espécie de negócio, isso é ruim para qualquer lado. A unanimidade é burra e acaba fazendo as pessoas cometerem erros. Então, isso também é um momento importante que nós estamos vivendo. E a oportunidade de exercitar a tolerância, ela está sendo cobrada de todo mundo, porque eu tenho certeza que você tem uma pessoa da sua intimidade, na sua família, que você está tendo que ser tolerante com ela, que você discorda dela. Isso aconteceu com todo mundo, absolutamente todo mundo. Eu não consegui achar ninguém até agora que falasse, não, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu como, onde eu moro, todo mundo pensa igual a mim. Impossível, não está acontecendo mais. Então, essa exigência de exercer a tolerância é uma coisa que, na minha opinião, é o nosso melhor momento para exercitar isso. É uma boa visão de trazer isso. Realmente as pessoas estão mais acordando com a política, né? Pena que é muito em cima da hora. Agora, quem sabe, as pessoas vão acordar e vão permanecer nesse processo, né, durante os 4 anos, vão esperar daqui 4 anos para poder lembrar que existe política. Né? Porque eu vi uma fala esses dias que eu achei interessante, de que uma família, né, uma pessoa, ela tem que ter uma família, trabalho, né, e se dedicar muito ao trabalho prejudica a família. Se dedicar muito à família, o trabalho não vai dar conta de pagar as contas. Mas tem também o governo, né? Porque se você não se dedica também ao que é público, quem estiver sentado lá vai influenciar tanto no seu trabalho quanto no seu governo, quanto na sua religião também. Né? Então, eu fico vendo que o ser humano precisa de ter tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para a religião, quem for religioso, quem não for, não precisa, mas dedicar tempo para acompanhar a política e se inserir. E você acha que da agora para frente o brasileiro tem mais chance de participar mais ativamente dessa política, independente de quem vai ficar sentado na cadeira da presidência? É bem evidente que sim, Estevam, porque estão ficando mais claras as qualidades ou os defeitos de qualquer regime, de qualquer sistema. O que estava em debate nessa eleição, principalmente, era que rumo nós vamos ter para a educação. Um grupo estava dizendo, olha, eu não posso ter uma educação perniciosa que vai mudar a cabeça do meu filho de acordo com uma ideologia de um grupo político. Já do outro lado, o grupo político fala, olha, eu não posso alienar uma juventude que não tem nenhuma provocação para fazer uma reflexão sobre a realidade do mundo. Então, qual é o caminho que nós queremos para a educação? Um meio termo terá que ser encontrado agora. Não pode ser mais a experiência petista, quando Lula tinha uma absoluta maioria e liberdade para fazer o que quisesse, que tinha apoio da população, e não pode ser a experiência bolsonarista, quando Bolsonaro teve esse movimento, essa avalanche moralizante, que acabou dando para ele um mandato, mesmo ele tendo ficado lá 10 mandatos seguidos, apagado lá no Congresso. Mas ele representou um sentimento de momento. O que está mais claro agora para o cidadão, então? Está mais claro que não é mais indiferente eu escolher fulano ou ciclano, só porque alguém me pediu, só porque alguém me falou. Eu estou prestando mais atenção sobre o que representa eu escolher fulano ou escolher ciclano. Esta diferenciação ela já é muito evidente em candidatos majoritários. Presidente, governador, prefeito. O que falta um pouco é a população amadurecer um pouco mais e perceber que quando escolhe também um parlamentar, tem que ter esse tipo de reflexão. Porque escolher por escolher, porque é amigo meu, porque é amigo do meu amigo, que pediu um voto, porque me beneficiou, me prometeu um emprego, acaba sendo uma angústia, porque você vai ter que ficar aí 4 anos sem ter com quem contar. Feliz daquele que escolheu um presidente e ele ganhou, ou feliz daquele que não escolheu um presidente, mas escolheu um parlamentar e tem com quem contar para dizer, olha, eu quero que lá no Congresso você cobre do presidente que eu não escolhi tal e tal posicionamento. Então, feliz daquele que escolheu em algum dos dois lados alguém que o represente. Eu acho que também, de certa forma, se ameniza um pouco a ansiedade das pessoas, pelo menos para mim, né? Eu mesmo, eu senti em mim
essa divisão, né? Porque tem coisas e amigos da esquerda que eu gosto, de bandeiras que a esquerda defende mais que eu gosto. Tem coisas e amigos da direita, né? Então, tem bandeiras da direita que eu gosto e tem outras que eu não gosto. Então, eu fiquei assim, e na hora de votar? Não dá para pegar o melhor de cada um, né? Então, eu tenho que fazer uma opção. Mas eu tive um sentimento, Márcio, de que eu não preciso comprar o pacote fechado, né? Então, independente de quem eu votei ou de quem vai ser eleito, eu posso continuar com as minhas bandeiras, aquilo que eu acredito, e Sim. trabalhar para apoiar quem foi eleito naquelas bandeiras que eu apoio e aquelas bandeiras que o presidente foi eleito não estão de acordo com o que eu acredito, eu vou pelejar e vou pressionar e vou fazer o meu movimento para que não deixe prosperar as ideias deles. Isso pode ser um caminho, né? É um caminho. Eu tive uma oportunidade de ouvir um senhor sábio, a quem eu ouço muito, ele me dizia o seguinte: olha, eu estou muito inseguro sobre qual dos dois candidatos eu vou escolher, né? Eu vou arriscar menos e vou escolher um lado, mas que ele saiba, eu estou pronto para ser oposição ao meu candidato, àquele que eu escolher, se ele não conseguir entender o recado das urnas, que é buscar um equilíbrio maior, nem muito para um lado, nem muito para o outro, nem extrema direita, nem extrema esquerda. O país quer encontrar um consenso. E o consenso é justamente quando você tira o dissenso, que é muita esquerda, muita direita, e vamos fazer um consenso de caminhar mais equilibradamente pelo meio. Esse caminho do meio. Agora, como que esse processo eleitoral mesmo, né? Há quem diga que foi muito assim, por exemplo, os bolsonaristas, as pessoas que dizem que foi muito tendencioso, sistemas de comunicação muito tendenciosos desde o começo, o próprio judiciário, que a gente está falando aqui do executivo e do legislativo, o próprio judiciário tendencioso. Você acha que existiu existiu isso mesmo ou é mais uma fantasia? Acabou que todo mundo teve que ter um lado, né? Por exemplo, nós podemos enumerar veículos de comunicação que assumiram a postura bolsonarista e veículos de comunicação que assumiram a postura anti-Bolsonaro, né? Nós temos exemplos. Não precisamos nominar aqui, porque todo mundo acompanha a mídia e sabe como que é. Nós tivemos grupos religiosos que assumiram publicamente a postura bolsonarista e outros que assumiram anti-bolsonarismo, né? Nós tivemos aqui em Goiás, por exemplo, grupos empresariais que assumiram postura de um lado e que assumiram postura de outro lado. Isto não é ruim. O que é ruim é você não considerar que mesmo você tendo exposto a sua ideia, essa ideia não foi escolhida pela maioria. E se ela não foi escolhida pela maioria, eu posso continuar defendendo as minhas ideias para ver se ela cabe dentro dessa maioria em algum momento. Ou pelo menos para que não seja tanto no caminho de lá, um pouco mais para o caminho onde eu pretendia. Então, a percepção que as pessoas têm que ter é que existe um sistema sobre o qual nós vivemos, que é a democracia. E a valorização dela sempre salvou a pele de todo mundo. Nenhuma ditadura foi bem sucedida com relação a mim, ao cidadão, porque eu não posso opinar, eu não posso falar. E todo mundo exerceu agora a vontade de falar. Imagina com uma rede social efervescente como nós temos, se nós passássemos por uma ditadura que proibisse todo mundo de externar sua opinião, né? Ia ser muito pior do que uma democracia que não deixou todo mundo satisfeito. Deixou a metade satisfeita e a metade insatisfeita. Agora, o que une nós dois? O seu grupo religioso estava de um lado e o meu grupo religioso está do outro. O que une esses dois grupos religiosos? É a fé. A fé no mesmo Cristo, no mesmo Deus, ou na mesma prática de fazer a benevolência, o bem a Valores, todos. né? Valores. Isso une as pessoas. E o que une agora os dois lados dessa polarização no Brasil? É a vontade de ver um país dando certo. Ninguém quer uma economia em tudo buraco, ninguém quer uma sociedade desequilibrada e praticando o terrorismo, a intolerância.
toda espécie de homem contra homem, mulher contra mulher, pessoa contra pessoa. O que é isso? Eu acho que uma das coisas de saldo positivo que eu vejo desse momento é que nós precisamos de uma terceira via, né? Eu mesmo, esse negócio de direita e esquerda, para mim, a gente precisa criar alguma coisa mais centrada, algo que seja mais baseado na justiça, na verdade, né? Procurar algo novo, porque já está essa peleja há quantos anos na humanidade, né? E os resultados não estão sendo tão bons. Eu acho que a gente tem que pensar de novos nomes, novas, vamos dizer assim, ideologias, para a gente, porque está sofrido, né? Eu acho que está sofrida essa queda de braço, que acaba quem perde é o próprio país. É verdade. Essa queda de braço, não quero ser redundante, não, mas ela sempre existiu. O que aconteceu agora é que ela foi potencializada, né? Há uma presença muito grande do que a gente chama de algoritmo na vida das pessoas, né? Você tem como comprovar isso. Eu te faço um desafio a você entrar agora numa pesquisa, por exemplo, do Google, e pesquisar algo que não é do seu meio. Você nunca se preocupou, né? Então, Eu vou viajar para Dubai. Aí começa a aparecer coisa de Dubai, né? Começa a aparecer coisa de Dubai. Quero saber alguma coisa sobre a pesca de sardinha. Isso nunca foi do meu universo, né? Mas se eu pesquisar sobre isso, eu começo a receber, e mais, começo a receber propaganda de viagem para Dubai, propaganda de equipamento para pescar sardinha, e assim por diante. Agora, você quer continuar recebendo isso ou não? Isto é importante na rede social. É você estabelecer que tipo de informação você quer receber. Ah, mas é o meu amigo posta lá no grupo todo dia, né, cada uma mentira maior que a outra, né, dizendo que o mundo vai acabar, amanhã o mundo vai acabar. Eu posso ligar para o meu amigo, mandar uma mensagem em inbox, individual, para dizer, amigo, quando você pegar uma informação, procura saber a fonte dela, né? Porque se você for de uma fonte que tenha credibilidade, e credibilidade não se constrói da noite para o dia, não é alguém lá no fundo do quintal que resolve publicar isso, mas tem muitas instituições de credibilidade. Então, procure informações de instituições de credibilidade. Assim, você não passa a vergonha de estar publicando um fake news e passando isso para frente, demonstrando a sua completa desinformação sobre a verdade. A gente está chegando já no encerramento aqui, Marcos, só para É uma pena. É uma pena rápido aqui, muito rápido, ficaríamos o dia inteiro aqui falando, mas a gente falou do executivo, do legislativo, vamos dizer que esses dois estão temperados, né? Um mais esquerda, o mais direita, vamos dizer que se deu um caldo. Agora tem uma coisa que quase muita gente, unanimidade hoje no Brasil, pelo menos muitas pessoas que eu converso, é o STF, né? Que é uma situação que precisa ser solucionada, né? Eu mesmo tenho uma ideia, o meu pensamento, assim, se eu fosse conselheiro do Lula ou do Bolsonaro, eu colocaria na campanha, olha, eu vou ser eleito e eu abrir mão de indicar duas pessoas lá no STF, vamos reformular isso aí e colocar para entrar com juiz de carreira, né? Por meritocracia, até que um dia fique todo mundo de meritocracia. Isso é uma ideia, eu estou viajando na maionese ou é possível uma proposta dessa? Não está viajando, porque fica demonstrado, Estevão, que algumas falhas existem nesse terceiro tripé aí, que é a ponta do judiciário, né? Nós vamos dar um exemplo. As pessoas que são incrédulas sobre a capacidade da política, elas lançam mão sempre da seguinte raciocínio: vamos botar as Forças Armadas, né, para cuidar do país. Por que elas pensam assim? Porque é onde existe progressão, hierarquia, existe um caminho para prosseguir. Ordem, né? Né? Isso acontece em alguns setores do judiciário. Em primeira e segunda instância, sim, mas nos tribunais superiores, não necessariamente alguém que passou por uma carreira. No caso do Supremo Tribunal, por exemplo, é claro que ninguém escolhe um desinformado, tem que ser um notório, senão o próprio meio judiciário não aceita, mas com aquela origem política, ou amigo de um político, ou pertencente a uma corrente, acaba denegrindo essa possibilidade de ser
uma corte isenta. E não é só o Supremo Tribunal Federal que tem esse tipo de falha. Se você pegar os tribunais de contas, que são entidades criadas para fiscalizar as contas dos governos e governantes. Quem são as pessoas que estão nos tribunais de contas? Políticos de pijama, que perderam a capacidade de ganhar voto e acabam sendo premiados pelos amigos, pelos apaniguados, para serem conselheiros de tribunais de contas. Então, sempre eles vão para lá com algum compromisso pretérito com algum grupo político, alguma coisa. É um tribunal que analisa as contas de governos e governantes. E nem sempre é por indicação, às vezes tem até mérito. Por exemplo, se você pegar o Ministério Público, que foi uma das grandes construções da nossa Constituição, a criação do Ministério Público, suas funções e tudo mais. Mas não se preocupou com a forma. Você pega um garoto muito estudioso que com 23 anos passa num concurso para virar promotor público. Aí tem vários defeitos, adora fazer coisa mais para a mídia do que para o sucesso, tem muito compromisso com o problema e não com a solução. Por quê? Não há um amadurecimento para que, naquela função tão vital para o equilíbrio de uma democracia, ela tenha pessoas que, de fato, galgaram uma posição a partir do amadurecimento, da experimentação, da qualificação, estuda mais, aprende mais, aí chega lá, não é? Agora, uma pessoa que acabou de sair da universidade, faz um concurso e passa, ela não tem a maturidade para decidir temas que envolvem vidas de milhares de pessoas, às vezes. Então, são falhas do sistema de construção do lado judiciário. E dá para a gente também aquela sensação de que o Poder Executivo já passou por impeachment várias vezes. Então, nós temos a segurança de que, se der errado, tem uma saída. Na pior dos casos, tem uma saída na próxima eleição. Não é? O Legislativo, na próxima eleição, eu caço esse sujeito. Agora, o Judiciário é vitalício. Só sai quando morrer. O Ministério Público também passou no concurso, tem estabilidade para o resto da vida. Sendo bom, não sendo bom, competente ou não competente, vai ficar lá para o resto da vida. Então, essa falha de construção é que eu acho que pode ser revista ao longo dos nossos próximos anos, que parece vai ser um bom momento para poder fazer a revisão. Porque se você tinha poder no Palácio do Planalto e no Congresso, a ressonância era a mesma, você não podia enfrentar grandes transformações. Mais ou menos assim, o governante falou, tudo bem, você quer proibir a reeleição? Pode proibir, mas não no meu. Você quer mudar essa maneira de indicar o presidente do Supremo, indicar o ministro do Supremo? Tudo bem, você pode mudar, mas espera eu sair. Né? Eu quero ter esse direito. Né? Então, assim, todo mundo, todos os partidos, todos os grupos de poder, eles acabam pensando muito em se perpetuar no poder e não gostam muito de abrir mão de poder. Não indicar o ministro do Supremo é abrir mão de poder. Mas eu acho que com um pouco a mais de amadurecimento da nossa democracia, isso vai melhorar. Meu caro, muito grato pela sua participação, sua prontidão, né, de colocar o que você percebe, de como você sente esse momento. Quem sabe a gente pode trazer luz para esclarecer um pouco as pessoas que estão em conflito nesse momento. Muito grato. É isso aí, Estevam. Você tem certeza que depois de você publicar essa entrevista, eu vou ter um batalhão de gente contra-argumentando e um batalhão de gente reforçando esses argumentos. É porque argumento é assim mesmo. Sempre tem um ponto questionável. Qual que é o ponto de equilíbrio? Tolerância. E aprender com aquilo que deu certo para você pode ser bom para mim. O que deu errado para mim pode ser ruim para você. Aprender. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Então, esse foi o programa Nosso Melhor de hoje. Espero que você possa ter absorvido e trazendo alguma compreensão diferente ou ampliada a sua compreensão, e que a gente possa fazer o nosso papel, né? Não precisamos contratar e engolir esse pacote completo, seja quem for que vai ser o presidente, e a gente lute pelas nossas bandeiras, que a gente se posicione, que a gente se ligue a outras instituições que estão se posicionando, para que a gente encontre o que é melhor para o país. Não importa se é da direita ou da esquerda, o que nós precisamos
fazer para que o Brasil possa crescer, ter mais justiça e paz. Curte nossas redes sociais aí, programa Nosso Melhor, Estevão Daltro, e tem um podcast também no Spotify e nas plataformas, tá bom? Vem com a gente fazer um novo ciclo mais positivo para o nosso país. Fique com Deus. Você ouviu no Sistema Sagres, Nosso Melhor.